Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro texto é do Major Tiago Pedreira de Lima, O Mito do Eleitor Racional, primeira parte. É uma série, como diz o título, primeira parte, a outra, é uma série de textos do Major em que ele utiliza o livro O Mito do Eleitor Racional, de Bryan Caplan, recentemente lançado aí que aborda as forças motoras das escolhas dos eleitores e tenta desconstruir a imagem de que essa escolha teria componentes solidamente racionais. O autor do artigo, com base na obra do Caplan, sustenta que se os eleitores fossem mesmo consumidores racionais, os políticos teriam um incentivo para apelar para as preferências do eleitorado para atenderem bem ao cliente, como se faz no mercado convencional. Mas como os eleitores são religiosos ou ideológicos, passionais ao extremo, o incentivo é por medidas populares em detrimento de bons resultados, porque isso conforta a visão de mundo do eleitorado. O legislativo observa as pesquisas de opinião. Por isso, a demagogia é uma condição natural da democracia. É uma visão pessimista do regime democrático, mas que de muitas maneiras se confirma diante do que nós nos acostumamos a observar. Bem, saindo dessas questões que muito se refletem nas conturbações eleitorais do momento e nas turbulências do nosso regime democrático, ou pretensamente democrático, saindo de um contexto de uma discussão atual, tem uma relação direta com a situação atual, porque a eleição que nós estamos vivendo provocou a atenção do autor do artigo para o tema, nós vamos para um texto sobre o liberalismo brasileiro do século XIX, especificamente sobre o liberalismo do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, nascido e aclamado em um dia 12 de outubro. É o texto de minha autoria, Homenagem ao Imperador Dom Pedro I, 1798 a 1834. Poucas pessoas chamam a atenção para esse aspecto porque, de fato, a personalidade de Dom Pedro tinha elementos autoritários, ele teve arroubos autoritários, isso se refletiu na sua biografia. Por exemplo, quando fechou a Constituinte de 23. Mas o pensamento dele era considerado pelos imperadores e monarcas, seus contemporâneos, um pensamento moderno. Ele é considerado o defensor das ideias novas, que na verdade são sinônimo de liberalismo. Porque Dom Pedro I tinha sido muito influenciado por Benjamin Constant de Rebecque e Caetano Filandieri. São autores que influenciaram a visão liberal na sua perspectiva. Portanto, é um personagem complexo que teve diferentes influências e a influência da sua formação como um herdeiro de uma coroa absolutista, mas também a influência teórica do liberalismo marcou a sua trajetória. E eu falo mais sobre isso no meu livro Os Fundadores, o projeto dos responsáveis pelo nascimento do Brasil, do qual eu extraí algumas citações que dão ensejo a esse artigo, a essa publicação. Nós não temos mais monarcas, não temos mais imperadores, o Brasil é uma república, mas os nossos ministros togados acham que são reis. E reis com mais poder do que os próprios monarcas absolutistas. E sobre isso é o texto da coluna Judiciário em Foco, da advogada Kátia Magalhães, entre a intimidação da Polícia Federal e a repressão às desordens informacionais. Diz a Kátia: você, o leitor, deve ter acompanhado a recente deliberação do ministro Alexandre de Moraes, determinando na qualidade de presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que nos últimos dias parece ter se tornado um poder da República por si só, que a Polícia Federal lhe preste esclarecimentos sobre uma operação realizada contra o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor, do MDB, aliado do senador Renan Calheiros. A providência de Moraes atendeu a um requerimento de Renan, que acusou a Polícia Federal de ter atuado com fins políticos para prejudicar Marcelo na corrida eleitoral deste ano. O caso de tão estapafúrdio bem poderia constar de um manual imaginário de práticas avessas aos princípios do Estado de Direito.
A primeira questão presa na garganta de qualquer estudante de um curso jurídico ou até de um leigo mais atento diz respeito à identidade de quem acionou o judiciário. Ora, se foi Marcelo quem sofreu os danos, de que prerrogativa dispunha Renan para pleitear em seu próprio nome um suposto direito alheio? De nenhuma, pois nossa legislação processual é muito clara no sentido de reservar a via judicial apenas à parte legítima, ou seja, ao deputado estadual pretensamente ofendido. Para além desta decisão, deste exemplo, a autora também faz referência ao caso da empresa Brasil Paralelo, que vem sendo perseguida pelo Tribunal Superior Eleitoral na figura do ministro todo-poderoso Alexandre de Moraes. É fato que a Brasil Paralelo vem sendo perseguida. Impediram a exibição, o lançamento de um filme, por exemplo, que abordaria o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, então apenas candidato à presidência em 2018, porque supostamente ele provocaria uma exposição exponencial do assunto que comprometeria o resultado das eleições. Querem decidir na canetada em que o cidadão brasileiro deve ou não deve prestar atenção. É a este ponto que nós chegamos. A este ponto que nós chegamos. Estão agredindo o Estado de Direito neste país violentamente pela via judiciária. É um absurdo o que nós estamos vivendo, é surreal, é inacreditável. Mas esses são os fatos que vêm do mesmo TSE, na verdade um puxadinho do Supremo, ao qual faz referência a coluna da Kátia Magalhães. Por falar em tirania e autoritarismo, porque é disto que se trata, nós temos um texto do Roberto Rachevski, Por que o socialismo é uma péssima ideia? O Rachevski mostra como é que os marxistas chegam ao poder e aplicam as suas teorias na medida do possível, do que o real permite, dizendo que o marxismo consegue convencer alguns como tese, mas não funciona com seres humanos. Logo, o marxismo, como um sistema social, político e econômico, é uma péssima ideia que só os oligofrênicos aplaudem e os psicopatas tentam colocá-lo em prática. É o que diz o Rachevski no seu artigo. Ao contrário do autoritarismo e do totalitarismo preconizados pelo socialismo, nós temos o liberalismo preconizando a descentralização da ação humana como um móvel do desenvolvimento de uma sociedade, do desenvolvimento da prosperidade, do desenvolvimento da economia. E este é o tema do artigo do professor e nosso conselheiro superior, o Biratan Jorge Iório, grande decano da Escola Austríaca de Economia no Brasil, é águia sim e já está voando. Ele sustenta a tese intrinsecamente liberal de que o que faz as economias acelerarem, crescerem, se desenvolverem é a ação humana descentralizada. Não é a iniciativa centralizadora do Estado, é a ação humana descentralizada. Por parte de uma infinidade de pessoas, uma miríade de pessoas que formam uma sociedade no seu conjunto, mas que agem cada uma isoladamente sem que todas se conheçam. E a conexão que se gera nesse processo faz com que a economia seja alavancada. Na visão do professor Iório, o governo Bolsonaro, na figura do Ministério da Economia de Paulo Guedes, tem adotado receituários que evocam essa questão, produzindo desburocratizações, medidas de índole liberal, favorecem essa ação espontânea da sociedade, e, sobretudo, em comparação com o adversário Luiz Inácio Lula da Silva e o seu discurso estatizante e socializante. Também uma defensora do pensamento privatista de índole hayekiana foi a grande Margaret Thatcher, a Dama de Ferro do Reino Unido. E é sobre ela o texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Margaret Thatcher. O texto, seguindo a linha de textos do Mauad que trazem citações de autores, é uma homenagem a Margaret Thatcher, que nasceu em 13 de outubro. O texto foi publicado no dia 13 de outubro. Ela que foi uma grande líder política do Partido Conservador, a primeira mulher a assumir o cargo de premier do Reino Unido, que liderou o país combatendo a fúria dos sindicatos, defendendo a visão liberal conservadora que ela deduzia por inspiração em Hayek, Adam Smith e Edmund Burke. O oposto
de Margaret Thatcher, que ela ao lado de Ronald Reagan combateu, é o socialismo. Voltamos ao socialismo no artigo Na Liderança do IL Flash de hoje, também do João Luiz Mauad, a verdade sobre o comunismo, a ignorância encoberta pela propaganda. Em resumo, o que o texto vai defender é que a propaganda, a difusão de falsas informações, faz com que as pessoas sejam seduzidas a crer que o socialismo não é o bicho-papão que ele realmente é. E que ele sempre foi, em todas as vezes que foi tentado, uma manifestação concreta do mal. O mal opressor, o mal tirânico, o mal assassino. Isto dirão todos aqueles que não temem dizer a verdade e apontá-la com o dedo na cara. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo nosso Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.